Shalom, amados. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Êxodo, capítulos 13, 14 e 15. Amém? Acompanhem comigo. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saíste do Egito da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que jurou aos seus pais, te dá terra que mana leite e mel, observarás este rito. Neste mesmo mês, durante 7 dias comerá pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra ao Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicará então a teu filho, isto é em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito, e será isso para ti como sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à tua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado esta terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás como um cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, ele quebrará a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com a sua mão poderosa da casa da servidão. E como o Faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até dos animais. Eis porque o sacrifício do Senhor, todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho, e os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia, uma coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Sefom. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e seus nervos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim o seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro
e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com os homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida, puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros, seus exércitos alcançaram-nos perto de Pi-Hahirote, de frente a Baal-Zefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham em seu enlaço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em voz alta, e disseram a Moisés: Não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: Deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu, levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo de pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvem que os precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar como um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite. E pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, intentaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, no alto da coluna de fogo e de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiram avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram a cobrir os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido do mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. E viu Israel um grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Capítulo 15. Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor porque ele manifestou a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o celebrarei.
O Deus de meu pai, eu o exultarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotais vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas. Levantaram-se as rodas como muralha. Solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito o mar os sepultou, submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor? O que operais prodígios? Apenas estendes a mão, a terra os tragou. Conduzistes com bondade este povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um favor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor. Até que tivesse passado o povo que adquiriste para vós. Vós o conduziste e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparaste para a vossa habitação, Senhor. No santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto ao leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim. Miriam, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na, dançando com tamborins. Miriam as acompanhava entoando: cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Moisés fez partir os israelitas do mar vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber a sua água porque era amarga, de onde o nome Maras deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que jogou na água, e esta tornou-a doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e se observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Amém. Amanhã nós falaremos do capítulo 16, 17 e 18, ainda em Êxodo. Amém? Fiquem com Deus.